Então aqueles profetas queriam aumentar ali o espaço para que eles pudessem morar pertinho ali do Jordão, onde existia uma madeira mais própria para eles fazerem uma casa maior. Perto do rio geralmente tem uma madeira com menos galhos, né? Era preciso uma madeira melhor, uma madeira que não tivesse muito galho, para não gastar muito tempo, para não ter que cortar tanto galho para fazer uma casa. Então aí existia uma madeira própria para eles fazerem uma casa maior e eles pudessem então se reunirem, estudando a palavra de Deus, orando muito, buscando revelação de Deus. Veja bem que quando eles chegam para Eliseu, eles dizem: olha, Eliseu, o Elias vai ser tomado, vai ser levado por Deus. E Eliseu disse: eu também sei, fica caladinho, já sei. Porque eles estavam orando, buscando revelação de Deus. E Deus revelou para eles que ia levar Elias. Mas quando eles foram falar com Eliseu, Eliseu também era um homem de oração, de intimidade com Deus. E isso eu já sei. Então, eram pessoas que oravam muito. Por incrível que pareça, nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, muitos professores que não oram nem uma hora por dia, que não sabem nem o que é jejuar. Então, estamos vendo aí o caos na escola bíblica dominical. Infelizmente, nós estamos vendo aí pelo Brasil todo. Eu ando por todo o Brasil fazendo palestras aí da escola bíblica dominical. E eu estou vendo a situação. O esvaziamento da escola bíblica dominical devido à falta de espiritualidade dos professores. Nós fizemos uma coisa tremenda na escola bíblica dominical. Nós tiramos homens que tinham maior intimidade com Deus, experiência com Deus, e colocamos pessoas que têm diploma. Eles entendem de pedagogia, mas não entendem de Deus, não têm intimidade com Deus. Então o prejuízo foi muito grande, infelizmente. É certo que seria o melhor, né? o desejado, né? o correto seria a união da experiência com Deus com a pedagogia. Mas infelizmente, se for para escolher, é muito melhor escolher aqueles que têm experiência com Deus ao invés daqueles que têm diploma. Porque a escola bíblica dominical perdeu muito. Perdeu alunos e perdeu a qualidade, infelizmente. Então essa escola de profetas era um lugar aí de muita adoração, oração, jejum, estudo da palavra de Deus e manifestações do Espírito Santo. Nós podemos ver que aí haviam grandes manifestações do Espírito Santo. E eles intercediam ali, estavam intercedendo pela sua região, pelos seus líderes, pelo seu país, estavam sempre intercedendo. E as manifestações do Espírito Santo eram grandiosas ali. Nós podemos ver como exemplo que Saul mandou os soldados irem lá procurando Davi na escola de profetas. Quando os soldados chegaram lá, eles foram tomados, de repente começaram a profetizar. E Saul, chateado, nervoso com isso, foi lá também para ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a profetizar também. Então veja bem que ali haviam grandes manifestações do Espírito Santo. E era tamanha a manifestação que quem chegasse perto também era contagiado por aquela presença maravilhosa de Deus. Vamos ver primeiro de Samuel. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram a congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra por aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Então veja só, são exemplos aí. Nós vimos aí quem presidia era Samuel,
E nós vamos ver que Davi esteve aí nessa escola de profetas e Saul também esteve aí. Então, eles foram contagiados com essa presença maravilhosa de Deus. Assim também acontece na igreja. Muitas vezes existe um mover do Espírito Santo, de repente acontece e pega fogo de repente. Todos estão falando em línguas, profetizando, gente sendo curada, batizada com o Espírito Santo, gente sendo liberto, gente se convertendo. E as pessoas, até os crentes que não gostam disso, que muitas vezes criticam isso, acabam entrando no meio do bolo, se alegram, choram e tal. Embora depois vão ficar criticando, né? Como a maioria faz. Porque não vão buscar a Deus, não se esforçam, não jejuam, não oram, não são pessoas de oração, não são pessoas que desejam as coisas de Deus. Aí ficam criticando aqueles que estão buscando e acreditando e desejando. Aí, mas na hora que acontece um movimento, até esses são também envolvidos nessa alegria geral, nessa presença poderosa de Deus. Então o que nós sabemos aí é que a escola de profetas ela foi iniciada aí por Samuel. Por que será que Samuel iniciou essa escola? Nós sabemos que principalmente porque os filhos de Eli davam péssimo testemunho, não serviriam para dar um exemplo para o povo. Sabemos também que os filhos do próprio Samuel também não prestavam para exercer o ofício de profeta no lugar de Samuel, não poderiam ali ser exemplo para o povo. Então Samuel criou uma escola, provavelmente com esse objetivo de ensinar ali pessoas, de fazer com que elas tivessem assim, moral, que elas não se corrompessem, pessoas que tivessem realmente uma dedicação total a Deus para que pudessem ser usadas por Deus no futuro. Então os professores que mais se destacaram nesta escola aí de profetas foram Samuel, que deu início, e depois então os professores foram Elias e depois Eliseu. Foram os principais professores. Já no tempo de Amós, nós vamos ver que Amós nem queria nem ser chamado de filho de profeta, não queria nem ser chamado de profeta, porque talvez aqueles que vieram depois acabaram se corrompendo, se vendendo, né? Acabaram aí se misturando com o povo e deixaram os ensinos legítimos, deixaram de ter aquele comportamento de homens de Deus. Olha, a marca registrada desses profetas era o quê? Eram os milagres. Todo mundo reconhecia o profeta por causa dos milagres que Deus realizava através deles. Então Deus confirmava os seus instrutores, seus professores, como exemplo para os outros. No tempo aí de Samuel, nós vamos ver que existiam apenas aí mencionadas duas escolas. Tinha uma em Ramá, que era a residência de Samuel, e tinha outra em Kiriat Jearim, onde ficava a Arca da Aliança. Então aí eram as duas escolas destacadas na época de Samuel. Veja isso, 1 Samuel 25:1. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram e plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. A manutenção desses profetas, nessa casa de profetas aí, elas eram principalmente dadas através de donativos do povo, e também os profetas trabalhavam para se sustentarem. Exemplo bem aí clássico disso é no Novo Testamento, Paulo, né, e Áquila, que faziam tendas para se sustentarem. Então não era nenhum problema alguém trabalhar, e continua não sendo. Muita gente hoje está querendo viver às custas da igreja. Nós não entramos na igreja para viver às custas da igreja. Nós entramos na igreja para ajudar a igreja no seu crescimento, na obra de Deus. Tem muita gente entendendo errado. E quando começa a ser usado por Deus, já começa aí a cobrar, né? E cada dia o cachê vai aumentando, cada dia mais e mais e mais, né? Então, por isso mesmo eu decidi, eu não cobro para ir a lugar nenhum. Porque nós temos que ter a consciência de que nós não podemos cobrar por aquilo que Deus faz através de nós, porque quem está fazendo é Deus, e Ele não nos cobrou nada.
Então, aquilo que Deus lhe dá, dê de graça, ofereça às pessoas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, seja um instrumento de Deus para acontecerem milagres, para que as pessoas sejam aí batizadas com o Espírito Santo, curadas, sejam libertas, que recebam milagres nas suas vidas. Então nós sabemos que no tempo de Elias e Eliseu, já pelo menos 4 escolas nós podemos citar aí. Nós podemos citar aí Gilgal, Betel, aí temos Jericó e essa outra que foi construída à beira do Jordão. Então pelo menos 4 locais aí existiam escolas de profetas. Então naquele tempo não era aí o Espírito Santo derramado sobre todos como é hoje, mas sobre aqueles que estavam ali estudando, né, se dedicando, orando, buscando a palavra de Deus, nós vemos aí que o Espírito Santo era derramado sobre eles e haviam grandes manifestações de Deus entre eles. Nós sabemos também aí que a palavra de Deus era revelada a eles, eles entendiam de maneira melhor a interpretação da palavra de Deus. Eles compreendiam melhor, porque o Espírito Santo lhes ensinava, lhes ajudava a aprender isso. E eles tinham como mestre também alguém que tinha intimidade com Deus. Então, alguém que recebia direto de Deus uma mensagem e repassava para eles. Alguém que recebia também o conhecimento de Deus e repassava para eles. Também nós podemos perceber aí que a música era utilizada. Nós lemos já agora sobre os instrumentos que eram tocados ali. Então havia louvor, havia adoração a Deus. E muitas vezes então nós podemos ver que a música ela vinha como uma inspiração, né? Uma maneira de se buscar a presença de Deus. Veja aí no caso de Eliseu que ele chama um tangedor para que Deus pudesse lhe dar uma mensagem para aqueles reis, os 3 reis que estavam indo para a guerra. Nós podemos ver outro exemplo aí da música, podemos ver quando Davi tocava a sua harpa e nós podemos ver que ele cantava um dos salmos que ele mesmo tinha escrito, na inspiração do Espírito Santo. Então ele tocava a harpa e o Espírito Santo se movia ali e nós vamos ver que Saul, que estava com um espírito mau, um demônio agindo na sua vida, e aquele espírito saía imediatamente quando Davi começava a tocar e a cantar ali, adorando ao Senhor. Ah, se os nossos músicos de hoje entendessem isso, que a gente tem que cantar, tocar, para que Deus se manifeste. Não é que nós nos manifestemos. O objetivo não é a nossa manifestação. Não é você ficar, aumenta aí o som da guitarra para todo mundo ver que eu toco bem, aumenta o som aí do baixo para todo mundo ver que eu toco bem, aumenta aí o som do teclado para todo mundo ver que eu toco bem, aumenta aí o som da minha voz para ver que todo mundo perceber que eu canto bem. Não, quem tem que aparecer é Deus, quem tem que aparecer é Jesus, tem que haver a manifestação é de Deus, não é a nossa. Então quando um conjunto que está realmente orando, jejuando, buscando a presença de Deus, quando forem cantar, tocar, a presença de Deus vai se manifestar, os demônios vão correr, as pessoas vão se converter, outros vão ser curados, outros vão ser batizados com o Espírito Santo. Esse deve ser aí o objetivo de um conjunto musical reunido para tocar na igreja. Que pena que os nossos professores hoje esqueceram que professores são para buscar e adorar legitimamente a Deus, jejuarem, orarem bastante e, além de ensinar, é claro, a palavra de Deus, terem em si mesmos as manifestações do Espírito Santo. O ensino ele só passa a ser realmente eficaz quando aquele que ensina pratica aquele que ensina. O professor vai ensinar sobre batismo com o Espírito Santo e não é batizado. Vai ensinar sobre dons do Espírito Santo e Deus não usa ele para nenhum dom. Então são coisas assim que ficam meio assim que confusas na cabeça dos alunos.